Salve, salve! Isso aqui é Flamengo. As redes sociais foram invadidas por uma especulação durante o final de semana. Afinal, Jorge Jesus pode estar de volta ao Flamengo? Vem comigo neste vídeo e você está no canal Flamengo Emoção. Seja muito bem-vindo. Eu sou Giovanni Bahia, sou jornalista, flamenguista e convido você a conhecer os conteúdos do nosso canal, a conhecer os nossos vídeos. Se gostar, faça a sua inscrição, dê o seu like, distribua também os nossos vídeos para os seus amigos rubro-negros. Seja sempre muito bem-vindo. Bom, uma especulação rondou as redes sociais neste final de semana e ganhou corpo porque foi amplificada por influenciadores com canais sobre o Flamengo no YouTube. Tudo começou a partir de um comentário feito por um repórter na Rádio Globo, na sexta-feira, dia 18, dia seguinte ao vexame, a goleada histórica que o Flamengo tomou do Del Valle, lá no Equador, no dia seguinte a essa goleada. Esse repórter comentou, da Rádio Globo, esse repórter comentou que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, teria sido aconselhado a nomear um técnico interino em lugar do Domenech e aguardar as eleições do Benfica, o clube português para onde se transferiu o ex-técnico Jorge Jesus. Essas eleições ocorrem em outubro e há uma possibilidade da oposição vir a vencer essas eleições. E com o resultado dessas eleições, o Jorge Jesus pode ficar disponível no mercado e, em vista disso, o Flamengo poderia recontratá-lo, trazê-lo de volta ao Flamengo. Muito bem. A partir daí, o assunto ganhou corpo também no Twitter e em outros canais no YouTube. E novas versões dessa especulação foram também divulgadas. Uma outra versão é de que Jorge Jesus tem receio de ser demitido do Benfica após as eleições para a presidência do clube e que veria com bons olhos um retorno ao Flamengo. E uma terceira versão, mais amplificada ainda, é de que Jorge Jesus vem deixando claro para algumas pessoas próximas dele aqui no Brasil de que não teria feito a escolha que fez, ou seja, de que ele, se pudesse voltar atrás, não teria saído do Flamengo, rescindido o contrato e ido para o Benfica. Essa é a especulação que se espalhou pelas redes sociais, especialmente no Twitter e no YouTube. E que, nessa continuidade dessa versão, que se o atual presidente do Benfica, Luiz Felipe Vieira, grande amigo do Jorge Jesus, perder a eleição lá no clube português, que ele aceitaria uma proposta do Flamengo desde que o Domenech já não fosse mais o técnico da equipe. Bom, esse tipo de informação é algo muito sério para se especular, como a gente vê por aí, né? Tem muita gente atrás de like, de visualizações, de audiência, de polêmica, falsas polêmicas às vezes. E aí, quer dizer, o canal aqui é novo, e como eu disse no início, você que ainda não conhece o canal, sou jornalista, fui fazer o que a gente tem que fazer, mesmo quando a gente está na mídia alternativa, né? Fui fazer jornalismo, pesquisar os fatos, pesquisar a imprensa portuguesa, ir direto na fonte, ver o que o Jorge Jesus está dizendo, de viva voz. E os fatos são os seguintes, todos eles apurados em fontes baseadas na imprensa portuguesa e em entrevistas de viva voz do técnico Jorge Jesus, entrevistas inclusive recentes. Bom, primeiro fato, Jorge Jesus sofreu dias atrás um duro revés no audacioso projeto que o Benfica montou para sua volta ao clube. Logo na sua estreia no Benfica, o time foi derrotado por uma zebra grega, né, o PAOK, na pré-eliminatória da Champions. O Benfica perdeu por 2-1, ficou fora da fase de grupos da Champions, e isso é um duro golpe para o Benfica e para o sonho do Jorge Jesus, que é de disputar um título da Champions, né? Concorrer com os grandes técnicos top de linha na Europa. E após essa derrota, que foi totalmente inesperada, o Jorge Jesus declarou que não tem arrependimento algum de ter deixado o Flamengo e embarcado no projeto
do Benfica. Ele disse que a vida no futebol é assim mesmo e é vinculada a esse tipo de risco, tanto para jogadores quanto para técnicos. Ele fez a opção e não tem arrependimento dessa opção. Entrevista dada de viva voz após a eliminação na Champions League, né? E aí, ainda indo aos fatos, no final desse vídeo eu vou dar a minha conclusão sobre a realidade de um eventual retorno do Jorge Jesus ao Flamengo. Lá no final do vídeo eu vou deixar essa conclusão, mas indo aos fatos, na última sexta-feira, dia 18, mesmo dia seguinte à derrota vergonhosa do Flamengo lá no Equador, o Benfica fez sua estreia no Campeonato Português com uma vitória de 5-1 sobre o Famalicão, que não é um time muito tradicional da Liga Portuguesa. Mas nos comentários da mídia esportiva de Portugal, o Benfica venceu e convenceu em sua partida de estreia no Campeonato Português. Já o Jorge Jesus, na sua entrevista pós-jogo, ele disse textualmente o seguinte, eu vou ler entre aspas o que ele disse. Mesmo depois de uma vitória de 5-1. 5-1. Ele diz textualmente, entre aspas, estamos ainda muito longe do que pretendo para o Benfica. Percebeu a frase? Estamos ainda muito longe do que pretendo para o Benfica. Ou seja, Jorge Jesus tem um projeto de longo prazo para o Benfica. Aí vem a pergunta, a dúvida, que encontra uma certa ressonância com essa boataria, essa especulação que surgiu no final de semana. Afinal, o Jorge Jesus pode ter projeto de longo prazo para o Benfica? Como é que ele vai ter esse projeto de longo prazo para o Benfica se tem eleição em outubro? E se o atual presidente, que é amigo do Jorge Jesus, vier a perder essa eleição? Como é que fica a situação? Bom, vamos de novo aos fatos. O presidente do Benfica, Luís Felipe Vieira, ele está no cargo desde 2003, ou seja, ele está lá como presidente do Benfica há 17 anos. A oposição a ele é barulhenta, mas parece que não tem bala para derrotá-lo. Sondagens feitas pela mídia portuguesa, inclusive nestes dias recentes, indicam a nova reeleição de Luís Felipe Vieira, com uma certa facilidade. E olha que o presidente do Benfica, não sei se você que está acompanhando esse vídeo, acompanha o noticiário todo de Portugal, do futebol em Portugal, o presidente do Benfica está enrolado com acusações de corrupção junto à justiça e até mesmo com acusação de uso do Benfica em proveito pessoal. E nem isso está tirando o favoritismo que ele tem nas eleições para a presidência do clube. Aliás, a data da eleição não está marcada oficialmente. Ela será no final de outubro. Fala-se no dia 26 ou no dia 30 de outubro. O certo é que será em outubro e provavelmente no final do mês. Bom, continuando aí, dando a continuidade à especulação e às dúvidas que essa especulação gera, você pode estar perguntando, mas se a oposição vier a vencer a eleição, ainda que no momento não tenha favoritismo, mas se até final de outubro a oposição consiga virar o jogo e vença as eleições lá no Benfica, como fica? Ora, para demitir o Jorge Jesus, a nova presidência do Benfica vai ter que abrir o cofre, vai ter que pagar a multa rescisória. Há um contrato em vigor. O Jorge Jesus assinou um contrato por 2 anos, 2 temporadas. Vai ter que abrir o cofre e pagar uma multa pesada, em euros. Bom, vamos falar aqui sobre essa questão, porque, de modo geral, clubes de futebol não abrem informação sobre multa rescisória, até por questão de confidencialidade, nem de jogadores, nem de técnicos. Vou pegar o caso do Jorge Jesus quando ele saiu do Flamengo. Nós viemos a saber depois, quando ele fez seu pedido de rescisão contratual no Flamengo, nós viemos a saber que a sua multa rescisória era de 1 milhão de euros, valor fixado por exigência do próprio Jorge Jesus. O Flamengo queria uma multa maior. 1 milhão de euros que já foi pago pelo Benfica, algo em torno de 6 milhões e meio de reais. Muito bem.
É muito provável que o Benfica tenha fixado, dado o seu projeto audacioso, dado o fato de ser um clube da Europa, tradicional, rico, que tem toda fez todo um investimento agora, inclusive com a vinda do Jorge Jesus, em jogadores. O Everton Cebolinha foi para lá, estão falando em comprar vários outros jogadores, tentam até o Bruno Henrique, o Gerson, enfim. Dados os investimentos que o Benfica fez e pretende fazer, é muito provável que a multa do Jorge Jesus no Benfica seja alta. Tem o lado confidencial dessa informação, mas suponhamos que ela seja entre 2 e 3 milhões, para não falar algo mais, mas que seja entre 2 e 3 milhões de euros. Nós estamos falando de 13 a 20 milhões de reais. Quem é que vai pagar uma multa rescisória tão alta como essa? O Benfica vai meter a mão no bolso depois desse investimento altíssimo para pagar a rescisão do Jorge Jesus e contratar um novo técnico, iniciar um novo projeto com o campeonato português em andamento? A Liga da Europa, eles foram eliminados da Champions League, mas vão disputar a Liga da Europa. Então, quer dizer, não faz muito sentido que essa rescisão seja paga pelos opositores do presidente atual do Benfica. Não faz muito sentido. Ainda que gere algum constrangimento a presença do Jorge Jesus por ele ser, de fato, um grande amigo do atual presidente. Por outro lado, um outro clube pode chegar e pagar a multa rescisória. Suponhamos que o Flamengo queira, na hipótese de vitória da oposição, em outubro, o Flamengo queira pagar a multa rescisória do Jorge Jesus. Vai ter que abrir o cofre do Flamengo e pagar esse valor que eu falei, que deve estar aí em torno de 13 a 20 milhões de reais, se não for maior. Senhores, não faz o menor sentido isso, né? Não faz o menor sentido. Quer dizer, são especulações que têm que estar calcadas em dados reais, em fatos. Né? Não se pode brincar com um assunto desse, ainda mais no momento em que o Flamengo vive uma crise interna séria, severa. O time está desmontado do ponto de vista tático, técnico, passando vexames no Brasileirão, na Libertadores. Os fatos do momento são esses. Eu fui às fontes, inclusive em entrevistas dadas pelo Jorge Jesus diretamente a canais portugueses, e fiz o que qualquer jornalista deve fazer, seja ele de uma mídia tradicional, seja ele de uma mídia alternativa como esse canal no YouTube. E, em síntese, os fatos são esses. O Jorge Jesus não está arrependido de ter embarcado no projeto do Benfica e ter deixado o projeto do Flamengo. Ele deixou claro, é um risco que todos os profissionais que estão no futebol, sejam jogadores ou técnicos, têm que correr quando embarcam nesse tipo de projeto audacioso, como ele colocou, que é o projeto do Benfica. Ao mesmo tempo, ele também tem um projeto de longo prazo para o Benfica e ele deixou claro, estamos longe ainda de atingir aquilo que eu quero fazer no Benfica. Deixou isso claro no pós-jogo da estreia, sexta-feira última, no Campeonato Português. E mais, o atual presidente, já falei dele aqui, do Benfica, o Luiz Felipe Vieira, apesar de todas as denúncias que sofre, de tudo que é falado a respeito dele, é muito favorito nas eleições para o Benfica, e só isso, se ele vencer, só isso sepulta de vez qualquer especulação, a mínima possibilidade que exista de retorno do Jorge Jesus. O cara é muito favorito para vencer as eleições, segundo o que eu consegui apurar nas diversas fontes que pesquisei a respeito do assunto. E a multa rescisória, ainda que exista uma possibilidade de a oposição vencer e mandá-lo embora, ou o Flamengo queira pagar a multa rescisória do Jorge Jesus, a multa rescisória deve estar na casa de 13 a 20 milhões de reais. Convenhamos, o Flamengo tem outros investimentos a fazer e pode fazer altos investimentos também contratando um técnico top com o dinheiro que pagaria numa rescisão eventual de um técnico que nós gostamos, que nós temos uma reverência pela história que construiu no curto prazo, em um ano, no Flamengo, que é o Jorge Jesus. Então, estes são os fatos. Gostemos ou não do fato do Jorge Jesus ter saído do Flamengo, gostemos ou não da forma como ele saiu do Flamengo, estejamos ou não dispostos a vê-lo de novo no Flamengo, estes são os fatos. Não adianta especular e querer ganhar audiência em cima de algo que não tem
a menor base na realidade. Eu prometi dar a minha conclusão aqui e eu fecho o vídeo com essa conclusão. É praticamente nula a possibilidade do Jorge Jesus retornar ao Flamengo antes do fim do seu contrato de 2 anos com o Benfica. Aqui, apesar desse canal ser novo, tem jornalismo. Se gostou do vídeo, dê o seu like, distribua aí aos seus amigos, né? Recomende esse canal e se inscreva. Seja sempre muito bem-vindo ao canal Flamengo Emoção. É isso aí, vestiu rubro-negro, não tem para ninguém. Até a próxima.